Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. E é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, da espiritualidade amiga, estarmos reunidos entre amigos. Hoje, exatamente 13 de maio de 2022, e estamos nós aqui para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos solicitar para o nosso amigo Augusto fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre amigo Jesus, é com imensa alegria que nós, esse grupo de amigos, se reúne em Teu nome, com essa vontade de buscar os Teus ensinamentos, e que possamos, Mestre, com a Tua permissão, cada vez mais ser intuídos pela espiritualidade amiga e que possamos também não só internalizar, mas estarmos vivendo esses ensinamentos no nosso dia a dia com a alegria e a vontade firme, pois, Mestre amigo Jesus, estar contigo é uma imensa alegria que esse grupo todo aqui reunido se manifesta uns com os outros, mostrando a alegria que é estarmos juntos em Tua companhia e unidos em Teu nome. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós estamos na reunião espírita, onde tem 18 encarnados e muitos desencarnados, o resto das fileiras todas são de desencarnados, que vão ser atendidos. E o Alexandre está mostrando para o André Luiz, aplicou nele um passe para ele dilatar a visão, e ele está vendo o que acontece no organismo do médium, pois tem um médium que vai servir de intérprete. Tem 6 entidades para se comunicar, mas só um médium apareceu para dar a comunicação, e o Alexandre está mostrando para ele todo o trabalho que é feito no médium sério, é claro, né, gente? Vamos ver isso. No médium sério, que trabalha, que estuda, que procura se moralizar, tem toda uma assistência da espiritualidade superior a trabalhar nele, na maquinaria cerebral, já no dia ou antes de começar a reunião, muito antes. Estamos nessa. Então vamos lá, agora a voz do Alexandre, ainda explicando esse processo. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nesta anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Então vamos lá, diz assim, após longo intervalo, Alexandre continua, diz, sob nossa apreciação, não temos o arcabouço, né, esse esqueleto de cálcio, né, de cal, revestido de carboidratos e proteínas. Mas aqui, é como se fosse assim, sob a nossa apreciação, tu não tá vendo aqui só um corpo físico. É só um organismo, só um corpo físico. Só matéria, né, Mita? Mas outra expressão mais significativa do homem mortal, filho do Deus eterno. Repare, André, nesta anatomia nova, porque o André, quando olhava, via a massa, a matéria, o corpo orgânico apenas. Ele diz, agora você está com um olhar mais apurado. Olha aqui, ó.
Você vai enxergar o quê? Nesta anatomia nova, que é uma nova anatomia para ele. Porque agora ele está enxergando o que ele não enxergava antes. A glória de cada unidade minúscula do corpo. Porque nós sabemos que todo o organismo, tudo no corpo é um amontoado de células. Então, ao invés de olhar para o fígado, ele vê as células do fígado. Ao invés de olhar para os rins, ele consegue enxergar as células que constroem esse rins. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, para viver e para servir. Funcionar. E que combustível é esse, né, Carla? Que combustível é esse? Despreocupado do meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Interrompamos as observações. É necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. Lembro que eram 6, a Aramita acaba de lembrar. O mensageiro aproximou-se contente. Falou Alexandre em tom grave. Calixto, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. A gente observa, quando se fala de espiritualidade superior, que eles não fazem trabalho particular. Todo o trabalho que eles realizam é para o coletivo. Então, se nós pegarmos o período da codificação da doutrina, nós vamos verificar aqueles espíritos tendo a maior paciência e tolerância para comprovar o fenômeno, começando pelas mesas girantes. E a gente sabe muito bem o processo das mesas girantes até chegar à psicografia. O trabalho que foi. O próprio fenômeno da materialização é um fenômeno muito trabalhoso. O fenômeno de efeitos físicos são fenômenos muito trabalhosos. É necessário dispêndio, muito trabalho da espiritualidade. Então, eles não vão realizar esse trabalho para atender capricho pessoal de A, B ou C. Então, de repente, o Augusto diz assim, me prove que vocês estão aqui, balance essa mesa. Ele vai dizer, não tem mais o que provar. O que tinha de provar, esse período já passou. Agora é estudar o que tem. Se você não quer, problema seu e pronto. E quando a gente vai ver... Por que eu estou falando isso? Que a gente está falando de particularidade. Quando nós vamos ver aquele trabalho que o senhor Francisco Cândido de Xavier realizava em Uberaba, o nosso Chico, que ele atendia ali a multidão, mas que eram dadas 3 psicografias por cada noite. E aí a gente pergunta, qual era o critério que a espiritualidade escolhia para escolher quem iria se comunicar aquela noite? Porque o Chico sempre dizia, o telefone toca de lá para cá. Então não era uma questão ele escolher, a espiritualidade organizava. Como era feito isso? Qual o número de mães que estão aqui que os filhos cometeram suicídio? Tem 10 mães aqui que os filhos cometeram suicídio. Então, um vai se comunicar e esse um suicida vai consolar as 10. Então, era avaliado sempre pelo número maior de consolo e não de particularidade. Quando, de repente, ia um artista lá, nós tivemos o processo da Nair Belo. Você tem noção o que repercutiu aquela mensagem do filho dela de quase 90 páginas? Porque, queira ou não queira, era uma forma de divulgar, não é a doutrina espírita, mas é o Consolador. Porque quantas mães que nem sabiam do trabalho de Chico, nem sabiam dessa existência, ao verem a Nair Belo falando, passaram a se consolar. Quer dizer que o meu filho está vivo? Quer dizer que a minha filha está viva? Entende?
Então a espiritualidade, ela não vem para fazer um atendimento particular. Então aqui o espírito vai se comunicar. Aí já a advertência do mentor. Quem é que coordena o trabalho? É o Alexandre. Nada de particularismo. Nada de dizer um beijo para minha mãe, um beijo para o meu pai, um beijo para o meu tio, um beijo... Nada disso. Olha o que ele diz. Calixto, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, são reduzidos, só tem um médio, com capacidade. Escreverá apenas você. Então, é outra coisa. Às vezes você vai para uma reunião mediúnica, aí o médium dá 4, 5, 6 comunicação. Gente, é inviável isso. Não há possibilidade. Mediunicamente falando, não há possibilidade. Alguém está viajando na maionese. Você vê aqui, tem 6. Só vai ter o quê? Quem só que vai escrever? O Calixto. Escreverá apenas você. Tome seu lugar, assuma a posição. Recorde sua missão consoladora. Esse é o teu compromisso. Porque o compromisso da doutrina é consolar a multidão. E nada de particularismo pessoais. Nada. A oportunidade é limitadíssima. Então, o tempo já é curto. Os instrumentos são raros. E você ainda vai querer aqui estar resolvendo problema particular? Não. Atenda a multidão. E devemos considerar o interesse de... Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Olha que interessante. O que a gente já aprendeu em mediunidade? Estamos estudando exatamente isso no Livro dos Médiuns. É aquilo que eu digo. A gente só consegue mergulhar nas obras de André Luiz, principalmente Missionário da Luz e os que vão seguir, se nós já estudamos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque as obras de André Luiz vão falar da vida no mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, o segundo livro, vai retratar o mundo espiritual. E o Livro dos Médiuns vai mostrar o fenômeno das comunicações. Então, estudar uma obra de André Luiz sem ter estudado Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos, nós vamos ficar boiando, não vamos conseguir entender. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O espírito vai se comunicar? Vai. Mas ele vai estudar, ele vai usar que instrumento? O médium. Quando ele diz usar um médium, ele vai usar os recursos que o médium tem. Por isso que ele diz assim, vai buscar no arquivo dele, na sua memória. É por isso que a gente fala que todo fenômeno mediúnico, ele é anímico, ele vai, porque anímico é porque ele vai da alma do médium. Mas nem todo fenômeno anímico é mediúnico. Que pode ser só a própria alma. Quando eu falo alma, eu estou falando do médium. Quando eu falo espírito, eu estou falando do comunicante. Entende? Então aqui, o que ele está fazendo? Ele diz que ele enlaçou-o com o braço esquerdo, alçando a mão até o cérebro do rapaz. Tocava-lhe o centro da memória, com a ponta dos dedos, o espírito, como que a recolher o material de lembranças do companheiro, do médium. E aí o que aconteceu? Pouco a pouco, diz André Luiz, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Porque o espírito comunicante, ele irradia o quê? O pensamento, gente. Lembra disso? O espírito, ele irradia o pensamento. Quem é que reverte o pensamento de vocabulário? O médium. O médium.
Então, pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante, o espírito, como é o nome dele? Calixto, se misturava às irradiações do trabalhador encarnado, o médium, se misturavam. Então, o que a gente aprende em O Livro dos Médiuns? Que o bom médium é aquele que menos interfere na comunicação. Menos interfere na comunicação. Esse interferir, porque eu misturo os meus pensamentos com os pensamentos do espírito. Qual é o bom médium? É o que menos interfere. Como é que a gente vai conseguir isso, tia? Através de exercício mental, realmente, do silêncio. Através do anular-se, realmente. A gente tem que aprender a isso, porque como a gente é uma pessoa muito possessiva, uma pessoa que fala demais, uma pessoa que interfere em tudo, uma pessoa que dá palpite em tudo, essa pessoa tem maior dificuldade de ser um médium. Por quê? Porque ele vai dar muito pitaco. Da mesma forma que ele faz quando está acordadinho, lúcido, ele vai fazer quando estiver em transe. Então, o bom médium é aquele que aprende realmente a silenciar, a falar menos, a adquirir o hábito da meditação, a se autoconhecer, para saber diferenciar o que é dele e o que é dos espíritos. A moralização, ela é de fundamental importância. Por quê? Porque a moralização, ela vai dar qualidade mediúnica. O fato de você ser médium não te dá qualidade moral. O que vai dar qualidade moral é o esforço diário para você se tornar um humano melhor. Uma vez você fazendo isso, aí a tua faculdade mediúnica se torna muito melhor. Por quê? Porque você vai estar sendo assessorado por espíritos superiores. Aí vai dizer, tia, então se a gente não fizer um esforço, os espíritos superiores não vão estar conosco. Não é questão deles não estarem. Eles não vão perder tempo ao teu lado. Primeiro, você não consegue sintonizar. Segundo, você não vai conseguir captar as ideias, os pensamentos e as inspirações dele. Então, o que eles vão ficar fazendo do teu lado? Perdendo tempo? Não, tem muito trabalho para fazer. Então, por isso que a gente diz, a qualidade mediúnica vai estar de comum acordo com o meu esforço e com a minha reforma moral. Lembra aqui que ele está usando o quê? O médium. Então, o médium passa por ele a comunicação. Ele é responsável também. Aí, o que aconteceu aqui? Olha, a zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade, a zona motora do médium. Alexandre aproximou-se da dupla, do médium e do espírito, em serviço, da dupla em serviço, e colocou a destra, a mão, gente, sobre o lobo frontal. Então, de quem? Do colaborador humano, do médium. Então, estávamos ali, o Calixto se comunicando, o médium já em transe, e Alexandre chegou e colocou a mãozinha sobre o lobo frontal. Como a controlar as fibras inibidoras. Vamos aqui pegar, a Mitinha vai explicar para a gente sobre as fibras inibidoras. Porque a gente tem, o lobo frontal, ela tem as últimas qualidades que a gente vai tendo, os mais refinados. Então, o processo, a gente tem um processo que chama processo inibitório. Se é para falar, se é para não agir, para não... Então, ele age, né, na hora da fala, ele age nesse processo inibitório, é isso que ele está dizendo. Todos nós temos. A pessoa, por exemplo, quando ela tem um transtorno mental, às vezes o processo inibitório dela, né, ela não tem. Então ela fala demais, ela fala o que vem na cabeça, entendeu? Por que ele fez isso? Aí ele explica aqui, olha. Como controlar as fibras inibidoras. Para quê? Evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Vocês estão observando o trabalho que é uma reunião mediúnica? Para a espiritualidade? Aí o caboclo, ou seja, o irmão e irmã da atividade mediúnica, não orou, não se esforçou, não estudou, mas está lá,
todo bonitão, doido para ver os espíritos conversarem. E o que aconteceu? Tem médium nessa reunião? Tem. Quantos com capacidade de receber Calixto? E os outros, o que vão fazer? Fazer de conta. Tem que se preparar. Então é uma falta de respeito. É realmente uma atividade que existe um preparo muito grande. Dá trabalho. Calixto mostrava enorme alegria no semblante, feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. E, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro, mecânico, semimecânico ou intuitivo? Mecânico. E mesmo o mecânico, a gente já estudou isso no livro dos médios, ele usa os recursos do médio. Então, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras. A paz de Jesus seja convosco. Maravilha, gente. Quantas lições nesse capítulo. E assim nós conseguimos finalizar o capítulo 1 da obra Missionários da Luz. No nosso próximo estudo, nós iremos adentrar na epífise, tá bom? Capítulo 2, se Deus assim nos permitir. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente observa, quando se fala de espiritualidade superior, que eles não fazem trabalho particular. Todo o trabalho que eles realizam é para o coletivo. Então, eles não vão realizar esse trabalho para atender capricho pessoal de A, B ou C. Escreverá apenas você. Tome seu lugar, assuma a posição, recorde sua missão consoladora. Esse é o teu compromisso, porque o compromisso da doutrina é consolar a multidão. É por isso que a gente fala que todo fenômeno mediúnico, ele é anímico, ele vai, porque anímico é porque ele vai da alma do médium. Mas nem todo fenômeno anímico é mediúnico, que pode ser só a própria alma. Quando eu falo alma, eu estou falando do médium. Quando eu falo espírito, eu estou falando do comunicante. Então, o que a gente aprende em O Livro dos Médiuns? Que o bom médium é aquele que menos interfere na comunicação. A moralização, ela é de fundamental importância. Por quê? Porque a moralização, ela vai dar qualidade mediúnica. O fato de você ser médium não te dá qualidade moral. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. Graça te damos, Senhor.